sabia que taxando as grandes fortunas pode afetar você também? Eu sou a Naya. E eu sou o Thiago. Nós somos os Ponders e estamos aqui para falar sobre esse assunto tão polêmico que tem causado muitos burburinhos aí agora, nos últimos tempos, sobre essa taxação das grandes fortunas aí. O quanto isso vai afetar o seu bolso, afeta o nosso bolso também, e vamos desmistificar aí todas essas informações para vocês. É verdade, Naya. Para a gente começar a entender se isso é um benefício ou um malefício para a nossa sociedade, a gente precisa entender um pouco a tributação do nosso país, como funciona atualmente, e a gente precisa entender como funciona a mente desses homens que têm grandes fortunas. No Brasil, nós pagamos imposto para tudo. Nós já pagamos imposto pelo serviço, pelo consumo, pela produção. Até as grandes fortunas, elas têm imposto para manutenção delas. E também existe imposto até mesmo se você morrer, que é o imposto sobre herança. Ou seja, no Brasil a gente tem imposto em todos os momentos da vida. Pensando nessas grandes fortunas como Jorge Paulo Lema, que é um dos grandes, o homem mais rico do Brasil, das grandes fortunas, Eduardo Serafim, que é um dos fundadores do Facebook, junto com Mark Zuckerberg, que é um brasileiro. Bem, pensando na cabeça desses homens, boa parte do patrimônio deles não é dinheiro parado que está no banco. Esse dinheiro é o valor da empresa que eles ajudaram a construir. Então, por exemplo, o Jorge Paulo Lema, que é um dos sócios proprietários da Ambev, ele tem essa empresa que parte dela, não é 100%, parte dela está em ações. Essas ações têm um valor a mercado, então faz com que ele tenha uma grande fortuna. Mas o Jorge Paulo Lema não é o dono sozinho da Ambev. Ele tem várias outras pessoas, muitas outras pessoas, que são donos como eles, porque são pessoas que negociaram na Bolsa de Valores, que compraram essas ações. Já ouviu aquela ideia que rico manda em tudo, mas não é dono de nada? É porque eles não necessariamente têm sua riqueza na pessoa física. A riqueza deles está em pessoa jurídica, nas empresas que eles ajudaram a construir. E mesmo, vamos pensar por um momento, mesmo se o dinheiro deles ficasse ocioso no banco, se o dinheiro ficasse de uma maneira ociosa no banco, esse dinheiro o banco iria pegar, iria emprestar, por exemplo, para outras pessoas que quisessem montar um negócio. Ou seja, o dinheiro do rico, que tem uma grande fortuna, se tivesse no banco, estaria ajudando empreendimentos, estaria ajudando algum tipo de empréstimo, ou seja, estaria ajudando outras classes a poder melhorar o seu padrão de vida. Então, ter o rico dentro do país, no fim das contas, é um benefício. Sim. E para vocês entenderem que essa ideia aí de tributar, de colocar esse imposto nas grandes fortunas, não é de agora não, viu gente? Ele já vem desde os anos 90, quando lá na OCDE tinha 12 países que já iniciaram aí, começando a taxar essas grandes fortunas. Foi uma coisa meio desastrosa, porque os países eles começaram a taxar as grandes fortunas, que eram até de cantores, de bandas, de atores, de pessoas mesmo, empresários também. E o que eles começaram a fazer? Começaram a migrar, sair fora do país. Na França, por exemplo, foi totalmente desastroso. Um monte de pessoas começou a sair do país e receber cidadania em outros países, e ela acabou tendo que tirar essa lei. Em 2016 eles eliminaram ela para que pudessem trazer novamente esses milionários ao país, para poder ajudar o país. Aqui na América do Sul, bem próximo da gente, também aconteceu a mesma coisa. A Argentina, ela começou a taxar essas grandes fortunas. Vocês vão ver aqui, nós vamos colocar aqui no vídeo, essa matéria falando sobre a Argentina taxando as grandes fortunas. E depois aqui, a próxima matéria, vai aparecer agora, vai falar qual foi o resultado, o que aconteceu depois que essas fortunas começaram a ser taxadas. Os grandes milionários começaram a migrar para o Uruguai. Por quê? As pessoas não gostavam dos ricos na Argentina, porque achavam que causava desigualdade, né? Os pobres e os ricos. Então, eles foram para um país que gostaram deles, gostaram de que tinha ricos. Então, falaram, vamos aqui, pode vir aqui que a gente quer receber vocês. Então, o que eles fizeram? A Argentina, enquanto estava colocando muitas taxas para os ricos,
o Uruguai começou a diminuir essas taxas. Então, o que acontece? Os ricos podem ser tudo, mas burro eles não são. O que eles fazem? Espertamente, se eles veem que essas coisas estão sendo articuladas, como aqui no Brasil, essa ideia aí, como foi na Argentina, o que eles fazem? Rapidamente, através agora da internet, com essas facilidades aí de Bitcoin, de transformar o patrimônio em Bitcoin, eles fazem isso muito rápido, transformam isso e transferem para outro país facilmente, do dia para a noite, num piscar de olhos. Ou seja, até, né? Antes da lei de fato ser aprovada, o dinheiro já se foi. Já saiu fora do país, e isso traz um malefício muito grande, porque na verdade existe essa ilusão de que os homens eles vão ser prejudicados, esses milionários vão perder parte do dinheiro e vai dar para os pobres. Isso é uma ilusão total. Por quê? Porque eles nem vão conseguir pegar o dinheiro vai sair fora do país antes que o governo consiga taxar eles, e na verdade o que vai ter que embolsar essa taxa em alguém. O que vai cair? Vai cair no colo do pobre, porque o pobre é que vai ter que arcar com essa... Classe média e pobre. Que vai ter que arcar com esse imposto novo que vai ser criado, porque os ricos mesmo saíram fora e levaram todo o patrimônio deles para um outro lugar que está interessado em receber, em crescer com eles, de usar dessas ideias que eles têm de empreender, de ajudar, para ajudar o povo deles, que foi o que aconteceu no Uruguai, aqui no exemplo aqui da América Latina, né? Vamos pensar um pouco qual é o benefício de você ter milionários. Para a gente ter uma reflexão sobre o assunto aqui, pensa nos Estados Unidos. Muita gente quer ir para os Estados Unidos, muitos brasileiros querem ir para lá. É o país que mais tem bilionários no mundo, concentrado é os Estados Unidos. Ter esse dinheiro no mercado, ele tem alguns benefícios para o país. Então pensa um país que tem bastante dinheiro dentro dele. A taxa de juros do país fica menor. Quando um país tem essa migração de dinheiro, ou seja, o dinheiro está saindo do país loucamente, a taxa de juros aumenta, a inflação corre desenfreada, porque as coisas ficam mais caras. Porque fica menos dinheiro para poder ter circulação dentro do país. Então, usando esse exemplo que a Naya deu sobre a Argentina e Uruguai, na Argentina tinha essa desigualdade social. Vamos pensar um pouco nesse exemplo. Alguns ricos com muito dinheiro, muito pobre, certo? Esses ricos, de acordo com a matéria que a Naya mostrou, migraram para o Uruguai. Ou seja, a Argentina agora ficou com menos desigualdade. Em compensação, o Uruguai ficou com mais desigualdade. Agora, o interessante é que aonde é que gerou de fato pobreza? Foi na Argentina. A desigualdade diminuiu e aumentou a pobreza lá. Em compensação, no Uruguai, a desigualdade aumentou, mas aumentou mais riqueza para o país. Ou seja, o pobre foi beneficiado com melhores trabalhos. Por quê? Quando o rico se muda para lá, ele começa agora a consumir. O consumo de alguém é a venda de uma outra pessoa. E outra coisa, a pessoa que se tornou rica, não se tornou rica à toa. Se tornou rica porque ela tem algum tipo de know-how, ela tem algum tipo de conhecimento, ela sabe fazer negócios ou até mesmo a sua empresa. Então ela leva essa riqueza para lá, leva esse know-how para lá, começa a ter mais emprego. No caso do exemplo do Uruguai e Argentina, o argentino rico começa a empregar o Uruguai, começa a ter negócios lá, começa a gerar economia, porque esse rico começa a consumir, que o consumo dele é a venda de alguém, que ele começa a dar trabalho e a economia começa a girar cada vez mais. Pensando na Argentina agora, que ficou com menos rico, como é que ficou lá? Teve mais trabalho para as pessoas? Qual é a chance agora do rico dar um aumento para alguém, se ele sabe que vai ter mais taxação? Qual é a chance dele promover uma pessoa? Ou mesmo da pessoa ser demitida do trabalho? Ou seja, todas essas questões, no fim das contas, diminui drasticamente. Gera mais pobreza, né? Gera muito mais pobreza. Na verdade, o que mata as pessoas não é a desigualdade. O que mata de fato as pessoas é a pobreza, porque mata de fome, né? A pessoa não tem dinheiro para poder comprar a própria comida, e nem tô falando de roupa, nem nada de bens, é própria comida. Então essa pobreza evita que as pessoas tenham dinheiro para poder se alimentar e acabam morrendo. A desigualdade não. Se tiver rico e pobre e eles ainda tiverem tem dinheiro, economia aqui, ainda vai estar girando, ele ainda vai estar conseguindo comprar
a sua própria comida para se alimentar. Agora pense, faça essa reflexão agora. Eu gostaria de convidar vocês a fazer uma reflexão. Coloquem aqui nos comentários suas respostas, as suas ideias, seus pensamentos sobre, analisando o mundo agora, observe se onde tem mais capitalismo tem pessoas mais pobres ou não. Observem isso. Se o capitalismo trouxe mais pobreza ou não trouxe mais pobreza. E aí pensem, compartilhe com as pessoas aí que têm dúvidas sobre essa taxação aí dos grandes fortunas, se é uma coisa boa ou se não é. E sabe qual é a coisa interessante? Normalmente as pessoas que defendem a taxação de grandes fortunas são as pessoas que não têm grandes fortunas. Normalmente são um grupo de pessoas que menos sabe alocar capital. Porque, por exemplo, nós vamos, sei lá, Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, que faz a gente ter produtos de uma entrega mais rápido, barato. Mais rápido, mais barato, enfim, que é uma baita de uma empresa. Ele pegou o capital e soube alocar. Aqui mesmo, você que está usando a internet agora aí, usando os recursos do Google ou do Facebook, aí, quando eu falo Facebook, eu falo do Instagram, do WhatsApp. Essas pessoas que se vieram ricas, elas empregaram o dinheiro delas para fazer essas ferramentas. Quem é que alocou esse dinheiro melhor? Pessoas que sabem alocar dinheiro? O governo, né? O dinheiro na mão do governo. Ou o dinheiro na mão do governo. Então, se você é uma pessoa que é a favor dessa taxação, você é uma pessoa que pensa que deveria ter mais dinheiro na mão do governo e que o governo sabe alocar melhor esse dinheiro. Ou o rico sabe alocar melhor esse dinheiro, gerando mais emprego, trabalho, desenvolvimento e, como a gente falou, fazendo essa roda da economia girar. Isso. E uma coisa que vocês devem prestar atenção é: analisem bem se de fato os ricos saindo do país, levando suas fortunas, vai gerar mais emprego ou não. Nós vamos ficar mais pobres ou vamos conseguir ficar ricos? Se eles forem embora, a gente toma o lugar deles. Então é importante vocês pensarem sobre isso. Se ter menos capitalismo, vai gerar mais pobreza ou não. E pensa sobre o seguinte, uma outra reflexão. Os Estados Unidos, que é um país que todo mundo adora a ideia de poder viver o sonho americano, abre as portas escancaradamente quando tem pessoas ricas querendo ir para lá, pessoas bilionárias querendo ir para lá. Eles facilitam completamente. Por quê? Possivelmente porque eles sabem que é intelecto, pessoas que têm know-how, conhecimento para poder fazer negócios, tecnologia mais que está chegando no país, melhorando a economia, girando esse capital muito grande. Então fica essa reflexão aí, né, Naya, para você pensar. Coloca aí nos comentários o que é que você pensa a respeito. Ou mesmo se você tem uma ideia diferente, coloca a sua ideia diferente aí nos comentários para a gente poder ter uma boa discussão a respeito do assunto, uma discussão super saudável para poder melhor desenvolver esse tema. Compartilhe esse vídeo e até a próxima. Tchau.